eu estou aqui com o Capitão André e com o Major Jorge, os dois do DCEA, que é o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, e eles vieram aqui prestigiar o evento para falar sobre a mobilidade aérea urbana, que é um tema super presente no nosso evento, e eles são especialistas, né, nessa área. E aí eu vou começar aqui, Capitão André, falando um pouquinho sobre... Eu vou te perguntar, na verdade, antes da gente começar com a nossa pauta, muitas das pessoas que estão nos acompanhando não sabem o que é o DCEA e qual é a responsabilidade do DCEA. Você pode contar pra gente? Claro, Paulo. Então, bom dia a todos, pessoal online. Então, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, ele atua principalmente em duas vertentes. Então, ele tanto é um órgão regulador, ou seja, ele atua como autoridade de aviação civil, e ele atua também como provedor de serviços de navegação aérea. Então, por exemplo, a parte de controle de tráfego aéreo, gerenciamento de tráfego aéreo, a meteorologia aeronáutica, o serviço de informações aeronáuticas, a parte de cartografia aeronáutica, a inspeção em voo, dentre outras áreas. Eu só dei alguns exemplos. Então, ele atua tanto regulando essa área, quanto provendo serviços. Então, nessa esfera reguladora, ele atua conjuntamente com a ANAC, a qual é responsável pela regulação de outras áreas, como a certificação de pilotos, a homologação de aeronaves, a certificação de aeródromos, etc. Então, são dois órgãos reguladores aqui no Brasil. Muito bom. Então, agora que a gente já descobriu o que o DCEA faz, vamos para a segunda parte da nossa conversa. Major, conta pra gente, vocês dois estão trazendo aqui um conteúdo complementar no que diz respeito a essa história que a gente está acompanhando bastante na mídia, que são os famosos carros voadores, né, os eVTOLs, e também os drones. A gente vem aí acompanhando na mídia, como é que isso vai se dar, a entrega por drones, como é que vai se dar o carro voador, né, o eVTOL, quanto isso vai impactar na vida das pessoas, o quanto esse tipo de transporte de modal também é sustentável. Então, são várias questões, dúvidas que o público, de forma geral, que não está envolvido diretamente com esse negócio, que eles têm. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Major, como o sistema UTM, explicar o que é o sistema UTM e como é que ele vem para fazer com que esse ecossistema de drones realmente se desenvolva no Brasil. Uma excelente pergunta, Paulo, como sempre, né? Bom, a gente precisa primeiramente entender que hoje já existe um sistema muito bem estabelecido chamado sistema ATM. Ele vai do solo até 60 mil pés. Como o André muito bem disse, o DCEA ele é o responsável por prover os serviços nesse ambiente ATM. Com o advento da tecnologia drone delivery nas grandes cidades, nós precisamos pegar parte desse espaço aéreo e delegar à indústria com os seus operadores para que nós possamos estabelecer um fluxo de aeronaves não tripuladas nesse ambiente de forma segura e escalável, que são os drones delivery nas grandes cidades, nos centros urbanos. No Brasil, isso vai do solo até 400 pés de altura, aproximadamente 120 metros. A partir desses 120 metros, continuaria novamente o DCEA provendo o ambiente ATM de forma como vem fazendo há quase 80 anos. E a isso soma-se, num futuro não muito distante, os carros voadores, os eVTOL, que a partir de 400 pés até uma camada que não se decidiu, né, André, ainda, a gente vai colocar então um outro sistema chamado UAM, que é o Advanced Air Mobility, ou Advanced Air Mobility, na verdade. Então, basicamente, seria essa a ideia inicial. Muito interessante. Aí, então, voltando aqui, falando um pouco do tema dos drones e para os carros voadores, que é a mobilidade aerourbana, Capitão, tem muita gente que diz que essa é uma realidade muito distante. Eu acabei de conversar com o comandante Quito da Gol, que disse que não, que em 2025 a gente já vai ter uma operação, que o eVTOL já é uma realidade. Falando um pouquinho do desafio, que é o controle de tráfego aéreo da mobilidade aerourbana e também do outro desafio, que é a aceitação das pessoas para que isso aconteça, qual que é o papel do DCEA nessas duas frentes, né? Tanto na parte da regulação, quanto também nesse entendimento de como isso vai se dar no contexto urbano? Excelente pergunta, Paulo. Essa pergunta vai ajudar a esclarecer para muitas pessoas, né, como funciona isso. Então, se trata de um novo modal aéreo. Então, alguns fazem uma analogia com o carro voador, outros fazem uma analogia com, mas isso é um novo tipo de helicóptero. Então, eu preferiria chamar de forma mais genérica um novo tipo de modal aéreo, onde inicialmente as pessoas poderão se locomover dentro de um ambiente urbano
que é onde há as maiores demandas hoje em dia, né? Mas futuramente, com o avanço dessas tecnologias, que a gente tem recebido feedback da indústria, onde há uma perspectiva de que, a partir desse incremento da capacidade das baterias, essas aeronaves possam alcançar destinos mais distantes. E, além disso, tem o fator escalabilidade. Então, eu posso citar aqui como exemplo informações que já estão divulgadas na grande mídia, tanto da indústria, né, operadores aéreos aqui do Brasil, onde há algo aproximadamente em torno de 500 a 600 ordens de compra de aeronaves eVTOL. Então, não estamos falando de um sonho ou de um ideal, mas de algo concreto, onde há empresas que são empresas líderes no setor aeronáutico atual, que estão desenvolvendo aeronaves desse tipo para a operação real. Então, empresas que a gente tem hoje que trabalham no segmento da aviação regular provendo o serviço, sim, elas também irão adquirir essas aeronaves para prover um serviço diferenciado no ambiente urbano. Então, toda essa credibilidade da empresa aérea vai ser transmitida para esse novo ambiente. Então, não estamos falando de empresas de fundo de quintal ou de alguém que foi ali e começou a juntar peças e construir um novo tipo de aeronave. Não, é um trabalho sério e nós estamos acompanhando esse desenvolvimento tanto no viés da academia. Então, existem excelentes trabalhos acadêmicos em desenvolvimento e outros concluídos. Na indústria, quer entender o que eles estão trazendo de aviônicos, tecnologias, o que se pretende da parte deles, e também dos operadores aéreos, que são aqueles interessados em operar. Então, e no quesito que você falou também da aceitação pública, assim, uma percepção assim, que eu vejo acredito que pelo fato ainda dessas aeronaves ainda não estarem certificadas e voando, prontas por aí, talvez as pessoas, por não conhecerem, tenham essa percepção. Mas à medida que isso for certificado e as pessoas virem esse transporte voando de fato, e entenderem que isso tende a ser tão seguro quanto um voo de helicóptero que a gente tem hoje, acredito eu que essa barreira tenderá a ser reduzida e quebrada. Sim, com certeza. E acho que vocês trouxeram um aspecto que é bem interessante a gente falar, tanto no caso dos drones como no caso do novo modal. Gostei bastante dessa definição, porque a gente não leva numa coisa que é futurista, e quando a gente fala de futuro parece que não vai se realizar, né? Certo. Que é o carro do futuro. Então acho que o novo modal, que é o eVTOL aéreo, faz bastante sentido. Acho que só para a gente finalizar, acho que a questão da segurança é muito importante. E acho que eu que trabalho com a FAB há muito tempo com o DCE, eu não tenho nenhuma dúvida no quesito segurança, né? Eu não teria nenhum problema em usar esse tipo de modal, porque eu sei que as organizações que estão por trás da regulação disso são muito sérias, respeitadas no mundo todo. E quando a gente vê um eVTOL, a gente já vai saber que a responsabilidade por aquele modal já está garantida. Mas aí só para a gente trazer um pouquinho da informação para o público, para a gente fechar, com relação à segurança, né? Nós já sabemos que o transporte aéreo é seguro e, não sei, por algum motivo a gente desassocia, né? Esse modal eVTOL e os drones dessa segurança que já é percebida pelo público no transporte aéreo. Como que a gente vai garantir, então, a segurança tanto dos drones e depois na sequência do... Excelente pergunta, Paulo. O DCEA, como aviação como um todo, nada se modifica sem uma avaliação do risco muito bem estabelecida, levantamento desse risco, as propostas, as ações mitigadoras. Nesse sentido, o André hoje ele é responsável pelo modal de eVTOL e eu responsável pela parte de UTM. Nós faremos vários testes em ambientes simulados com a academia inicialmente, depois passaremos para os testes reais em ambiente sandbox, ou seja, ambiente estéreo do ambiente ATM como ele é hoje. No momento em que esses elementos estiverem bastante consolidados, nós partiremos para a segunda etapa, que é interagir entre esses sistemas, para garantir essa segurança que tanto você mencionou. É dessa forma que a gente vai trabalhar. Muito bom. O que eu complementaria é que a função principal do DCE como órgão regulador, a base é a segurança. Sim, sempre. Então, nenhum dos nossos projetos jamais irá abrir mão da segurança. Então, conforme o Major Jorge falou, o DCE acabou de completar 80 anos de existência. Então, a aviação civil no Brasil, ela cumpre rigorosamente os protocolos da Organização de Aviação Civil Internacional. Então, assim como os grandes países aí que são referência no mundo da aviação, o Brasil faz da mesma maneira. É o mesmo nível de segurança. Então, é com essa mesma seriedade e compromisso que a gente pretende implementar esse novo ambiente da mobilidade aérea urbana, sempre pautada na segurança. São dois extremos, né, que a gente precisa trabalhar. Um é a segurança, que a gente não abre mão, o outro é a viabilidade.
Ou seja, quando nós publicarmos requisitos técnicos para essa operação, esses requisitos eles não podem ser tão restritivos a ponto de impedir a iniciativa privada de conseguir implementar aquilo, mas ele também não pode ser tão leniente a ponto de ferir a segurança. Sim, então tem que ter um meio termo que atenda a ambos os lados. Para a gente é um privilégio ter o apoio de vocês. Queremos continuar contando com esse apoio para essa discussão, que vai evoluir muito e é fundamental para o ecossistema de mobilidade, né? A gente conseguir, inclusive, avançar com a pauta, da gente conseguir viabilizar esse transporte, escalar e também pensar nessa integração, né, desse contexto realmente de lógica urbana e de como é que ele ajuda as pessoas a ter mais qualidade de vida, né, no direito de ir e vir e escolher como é que ela quer ir, né? Se ela quer ir agora voando, se ela quer ir por terra e se ela quer então combinar esses modais. Muito obrigada, Capitão André. Muito obrigada, Major. Excelente, obrigado pela oportunidade. Obrigada.